Paz, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mari, como é que vocês estão? Nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de feminilidade bíblica. Esses dias me perguntaram no Instagram a respeito de maquiagem, o que eu penso com relação à maquiagem pode, não pode, porque tem pessoas que criticam a maquiagem e dizem até mesmo que nós não podemos utilizar. E qual que é o meu pensamento em relação a isso? Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho a respeito disso, o que a Bíblia fala sobre isso e afinal, o que é realmente a feminilidade bíblica, como que eu devo me comportar, como que deve ser a minha conduta como uma mulher cristã. Amém? Então se você está chegando agora, já dá um like aqui nesse vídeo, deixa depois teu comentário antes de você sair, não se esquece disso, tá? Compartilha esse vídeo porque eu creio que ele vai edificar muito a tua vida, ele pode edificar a vida de outras mulheres também. E se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho, tá? Para você receber todos os meus vídeos, para você não ficar de fora. E vamos lá então falar um pouquinho com relação a isso. Então primeiro eu quero ler aqui com vocês alguns versículos. Primeiro vamos ler o versículo que está em 1 Timóteo 2, 9 e 10, que é até um versículo bastante utilizado normalmente pelas pessoas que estão condenando a maquiagem, que falam a respeito disso. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém à mulher que a declara adorar a Deus. Agora lá em 1 Pedro 3, 3, 4, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro, ou com roupas finas, ao contrário, esteja no seu interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Aí muita gente, quando vê esses versículos, entra em conflito, né? Porque fala, Mari, tá, mas e aí? Então eu não posso me arrumar, o que é, o que não é? E aí você vai ver que é o seguinte, tá chovendo aqui, gente, então tá o barulho de chuva, raios e trovões aqui enquanto eu gravo atrás, tá esse barulho de chuva. Mas amém. Então, primeiramente, eu quero falar a respeito desses dois versículos, que são versículos muito utilizados quando as pessoas vêm para falar a respeito da maquiagem, para falar a respeito disso, do se arrumar em si. De forma alguma a Bíblia ela condena a maquiagem. Deus ele não quer que nós estejamos andando desarrumadas. Não, a gente não precisa deixar de se cuidar. De forma alguma a Bíblia ela condena a maquiagem. Aqui nesse contexto, o que Paulo aqui ele está falando a respeito de uma época, de uma cultura, e para que vocês entendam, aqui quando Paulo ele está falando, ali tanto em Coríntios, em Gálatas, é um contexto grego-romano. Então é um contexto dos gentios. Era uma cultura que ela tinha bem mais libertinagem sexual e por isso que Paulo ele chega e ele dá essas advertências confrontando uma cultura de libertinagem deles. Porque o que acontece? Na cultura antiga, uma roupa que tivesse um tecido mais fino, a pessoa usasse muitas joias, muitos ornamentos, indicava um status social maior. Então indicava que a pessoa ela tinha uma certa nobreza na época, a pessoa que ela utilizava isso. Tá, Mari, mas o que isso tem a ver com o contexto para Paulo chegar e dizer para as mulheres não utilizarem isso naquela época? O que acontece, gente? As mulheres daquela época, elas utilizavam isso como uma forma de se mostrar melhor. Então era para quê? Para elas parecerem mais importantes, para elas se sobressaírem sobre as outras mulheres. Então por isso que Paulo, ele chega e ele exorta em relação a isso. Do que ele fala? Olha, não é as joias que vão fazer com que vocês sejam bonitas, não é isso que importa. O que importa é que Deus se agrada da beleza interior de vocês. Então por isso que Paulo ele chega e ele exorta as mulheres nesse sentido, porque ele está chegando para elas e falando, olha, não é as roupas caras de vocês, não são as joias de vocês que importam, o que importa é um coração que agrade a Deus. Então não é isso que faz de vocês com que vocês sejam realmente melhores. Não adianta vocês se adornarem com tranças, não adianta vocês colocarem ouro, pérolas, né, roupas caras, se vocês não tiverem boas obras, como convém a mulher de Deus. Então Paulo ele chega e ele está exortando a mulher ali nesse sentido.
Mas e afinal, Mari, a Bíblia condena ou ela não condena o uso de maquiagem? Não, a Bíblia ela não condena o uso de maquiagem. Então o que nós podemos entender aqui, o que nós podemos trazer disso hoje para nós, para nossa época, para nossa cultura? Eu expliquei para vocês ali o contexto da cultura em si, com que Paulo ele estava exortando as mulheres, para que vocês entendam o porquê ele usa esses exemplos, mas obviamente que hoje também nós podemos utilizar isso também para nós em relação assim, que muitas mulheres muitas vezes querem o que? Se sobressair, parecer melhores do que as outras, uma competição entre as mulheres, e nós devemos sim de tomar esse cuidado, para que nós não deixamos com que a vaidade ela fale mais alto. Então aqui o que nós devemos de trazer para nós hoje em relação ao que? A modéstia, né? A gente trazer essa modéstia cristã para nós, a decência, a discrição, que é isso que Paulo ele está aqui nos ensinando, é isso que a Bíblia ela está nos ensinando, e isso nós devemos de aplicar ainda hoje para nós. Então o que quer dizer isso? Eu posso usar maquiagem? Posso, sim, não tem problema nenhum eu usar maquiagem. Ah, mas eu posso usar batom de tal cor, Mari? Eu posso usar tal coisa? Eu vou falar uma coisa assim, vou ser bem sincera com vocês. Eu acredito que para tudo nós temos que ter bom senso. O bom senso, ele é essencial. Mas agora sim, eu não vou de forma alguma condenar uma pessoa porque ela tá usando um batom mais escuro. Eu gosto, eu uso batom laranja, eu gosto de batom vermelho, e isso não me torna menos pura, isso não faz de mim uma pessoa impura. Agora vamos por assim, o que nós temos que ter consciência muitas vezes do local que nós estamos, se é conveniente aquilo que nós estamos, a maquiagem que nós vamos utilizar, enfim, porque às vezes, né, você vai ir numa festa, não tem um problema você estar utilizando uma maquiagem, você gosta de se maquiar, então não tem nenhum problema. No dia a dia ali você usar uma maquiagem mais leve, nós temos que se cuidar, sim, nós temos que cuidar de nós. Isso não quer dizer de forma alguma que nós não estamos agindo de uma conduta cristã. O que nós temos que principalmente tomar cuidado é com relação também ao nosso coração, e também a gente ter o bom senso de saber, por exemplo, de que sim, às vezes está muito escandaloso, tem momentos que não, isso daqui não é adequado para a ocasião, então eu saber realmente como me portar, eu saber como conduzir, eu saber como realmente me importar, porque de fato não é isso que vai ditar a minha beleza. A beleza realmente, nossa, ela tem que ser interior, mas não significa que eu não posso cuidar do meu exterior, inclusive eu devo sim de cuidar do meu exterior. Mesma coisa se aplica às roupas, obviamente o que eu preciso? Eu preciso ter modéstia, eu preciso ter discrição, e eu preciso o quê? Ter decência. Então eu tenho que sim me preocupar assim com a forma também, às vezes, como a minha conduta ela está falando. Então eu preciso sim cuidar da minha conduta. Ah, significa, Mari, que eu preciso só utilizar a saia? Não, de forma alguma, a não ser que foi o Espírito Santo que te pediu. Tem pessoas que utilizam somente saia e elas acreditam nisso, foi o Espírito Santo que pediu para elas, e isso é entre elas e Deus. Durante muito tempo, bem no começo, eu entrei em alguns conflitos em relação a isso, e eu lembro que eu ficava meio perdida, que eu ficava pensando, tá, mas e afinal, o que eu faço, o que eu uso, o que eu não uso? Tiveram coisas que muitas vezes eu ficava assim meio pensativa mesmo sobre o que usar. Tenho até um testemunho, vou contar aqui para vocês, de um dia que aconteceu comigo, bem no início isso da minha conversão. Teve um dia que nós fomos fazer uma visita em uma casa, e eu lembro que quando eu fui colocar uma roupa, eu fui colocar uma calça jeans, e o Espírito Santo falou assim pra mim, não coloca essa calça. E era uma calça jeans um pouco mais colada, e o Espírito Santo falou, não coloca. E eu fiquei assim, não coloca. O Espírito Santo falou, não, coloca outra calça. E aí o Espírito Santo me conduziu a colocar uma outra roupa. Eu era bem no começo mesmo, tá? E aí eu lembro que eu coloquei uma outra roupa, nós fomos para essa visita. Quando nós chegamos lá, uma das características que tinham na questão, nós fomos atender um casal, era de que uma das coisas, essa mulher, ela tinha muita questão com ciúmes, então ela tinha um ciúmes assim muito exagerado, ela tinha muitos ciúmes do marido, e o marido dela tinha problemas seríssimos, então ele tinha muitos problemas com relação a mulheres, então quando ele via, qualquer coisa assim já era para ele muito apelativo. Então eu entendi de que aquele dia o Espírito Santo me conduziu para que eu não fosse realmente de nenhuma forma que eu fosse chamar a atenção, atrair a atenção para mim, porque senão provavelmente aquela mulher ela nem me receberia, então provavelmente ela nem falaria comigo. Então naquele dia foi uma forma ali do Espírito Santo, ele me conduziu e eu entendi. Eu mesma tinha coisas que antes para mim era totalmente comum eu usar, hoje eu não consigo usar mais, simplesmente não dá mais, não faz mais parte de mim,
Então eu simplesmente não uso mais. Às vezes tem coisas que até mesmo em relação a uma legging, incrível. Antes pra mim era muito comum eu usar uma legging sozinha, sem usar alguma roupa cobrindo. Hoje em dia é impossível. Eu não consigo colocar uma legging e sair com uma legging sem eu estar usando uma roupa cobrindo, sabe? Porque realmente é algo que me incomoda bastante e eu não gosto. Até um dia eu vi um testemunho da Fernanda Brum, onde a Fernanda Brum ela estava contando de que o Espírito Santo um dia ministrou com ela, e vocês podem reparar que a Fernanda Brum ela não usa só a saia comprida, mas ela usa calça, e ela utiliza bastante essa, assim, eu não sei o nome, gente, mas essas camisetas essas camisas assim maiores, que elas cobrem, né, o quadril. E ela falou que foi algo que o Espírito Santo colocou diante dela para ela estar fazendo. E eu, por exemplo, legging, para mim, tenho que usar algo cobrindo. Realmente foi algo que o Espírito Santo colocou pra mim, e eu assim, eu não consigo usar, entendeu? É algo que eu não consigo, fica algo que me incomoda, porque também eu tenho muito quadril, então assim, eu sei que fica algo ali, fica às vezes me chamando a atenção mais do que o necessário, então eu tento evitar, para que isso não seja algo que acabe às vezes escandalizando, porque a Bíblia também nos ensina para que nós não estejamos escandalizando as outras pessoas, os novos convertidos, os mais fracos na fé, para que a gente possa o quê? Ser exemplo também. Então nisso assim, eu procuro ter um certo cuidado nessas coisas, com decote, tento assim o máximo possível ter cuidado. Às vezes eu uso sim blusinha de alcinha, principalmente em casa, às vezes para ir no mercado, utilizo shorts também, por exemplo, se for para ir no mercado, mas eu busco também não usar aqueles shorts super curto, eu só uso dentro de casa, shorts curto, só não é pro meu marido mesmo. Então eu acredito que sim, nós temos que ter esse cuidado, essa modéstia de como a gente vai se portar, porque é algo que sim, nós precisamos ter esse bom senso, até por uma questão de bom senso mesmo, de nós não estarmos se expondo demais, expondo muito o nosso corpo, tanto da gente estar se expondo a olhares de outros homens, mas também a gente está muitas vezes fazendo outros também serem levados a pecar, que a Bíblia também fala disso. A gente tem que sim ter esse cuidado, esse zelo, digamos assim, porque isso também fala muito sobre nós, amém? Até porque a nossa beleza, nós temos que entender o seguinte: primeiro, a nossa beleza sim, ela é passageira. Se não é o nosso exterior que ele vai falar por nós, nós temos que buscar a beleza interior e não vamos deixar de cuidar do nosso exterior, para deixar isso bem claro. Sim, nós vamos cuidar de nós temos que nos cuidar, nós temos que nos amar, nós temos que nos respeitar, mas a beleza principal, ela vem de dentro, beleza interior. Essa é a principal beleza que nós devemos realmente de cuidar, até porque tudo isso vai resplandecer para fora. Mas nós não devemos de nos colocar no local onde a gente use isso para aparecer. Não é essa a intenção. Então seria a vaidade, ela seria algo onde você usa isso de uma forma excessiva, querendo ser melhor do que os outros, mas você cuidar de você e você ter uma certa vaidade ali, no sentido de você se cuidar, de você se amar, de você estar bem com você, de você realmente se cuidar. Isso não é errado, isso não é algo que a Bíblia condene e não é algo que desagrada a Deus. Então a gente tem que ter essa consciência. E olha que interessante o que fala em Provérbios 11:22. Como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Olha esse versículo. Como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas que é indiscreta. Aqui já fala tudo, né, gente, nesse versículo. E realmente, como infelizmente nós podemos muitas vezes ver mulheres lindas, mas que muitas vezes, sim, elas agem com indiscrição. Eu já fui isso, eu agia exatamente dessa forma. E por quê? Porque eu tinha algo no meu coração, uma rejeição tão grande que fazia com que eu pensasse que eu precisava mostrar exteriormente algo, porque no fundo eu não acreditava em mim, eu não tinha dentro de mim uma confiança, então eu tentava mostrar isso fora. Então assim, normalmente vocês podem ver, a gente tenta mostrar fora porque a gente está com falta de algo dentro. Então por isso que nós temos que ter a nossa identidade muito firmada em Deus, entender que nós somos como mulheres, entender o amor de Deus por nós, para que a gente não seja essas mulheres que vão acabar de alguma forma tentando se afirmar fora, quando a nossa afirmação ela vem de dentro, ela vem do nosso Deus, ela vem do Espírito Santo. Então nós transparecemos isso para fora. A gente transparece aquilo que está dentro fora. É uma beleza interior e algo que é Deus que faz em nós. Nós conseguimos passar isso para fora de uma forma leve, amém? Mas afinal, o que é a modéstia? Como que eu me comporto de uma forma modesta? Quais são características de uma mulher modesta? Primeiramente, a mulher modesta, ela vai falar
modestamente. Como que eu vou falar modestamente? Ela não fala coisas indecentes, nem muito exageradas. Então ela vai cuidar realmente no falar, ela vai tomar cuidado com isso, com a fala dela, para que ela não esteja agindo de forma indecente, indiscreta, para que ela não esteja tentando de alguma forma ser exagerada. Essa é uma das formas. Ela age modestamente. Então ela não procura atrair outras pessoas para o pecado com as suas atitudes. Isso daqui é importante, que é até aquilo que eu citei com vocês antes. Então, ou seja, ela não vai conduzir outras pessoas ao pecado. Ela vai tomar cuidado para que as atitudes dela não levem outras pessoas a pecar. Mas Mari, mas como assim? O que eu tenho a ver? Como assim eu vou levar outra pessoa a pecar? Ah, isso é machismo, Mari. Isso não existe. Imagine, isso daí é o opressor. De forma alguma isso é opressor. Isso daqui é bíblico. Isso daqui é Bíblia. Nós sim, como mulheres cristãs, nós temos sim que ter cuidado para que nós não estejamos levando outras pessoas a pecar. Então nós temos que ter cuidado sim com a nossa conduta. Nós temos que ter cuidado sim com a forma como nós estamos agindo, para que isso não conduza outras pessoas ao erro. E a Bíblia nos ensina para que nós estejamos tomando cuidado para não levar assim outras pessoas a pecarem, aqueles que são mais fracos na fé, porque muitas vezes algumas coisas que nós vamos e fazemos sim pode levar outras pessoas a pecar, pessoas que são mais fracas na fé, pessoas que são novos convertidos. Então sim, nós temos que ter esse cuidado, nós temos que ser bom exemplo. Ela se veste modestamente, sim, por ela não querer gerar escândalo nem provocar os mais fracos, como eu citei ali. A pessoa modesta, ela usa a roupa adequada, que a sua sociedade considera decente. Como assim, Mari? Sim, a pessoa modesta, ela vai tomar cuidado sim nas suas vestes para que ela haja de forma decente, para que ela não seja um escândalo, para que ela não vire alvo de escândalos. Então, sim, nós precisamos ter cuidado. Mari, sério, nós precisamos sim ter esse tipo de cuidado para que a gente não vire motivos de escândalo, para que a gente de alguma forma não vire alvo de escândalo, ou a gente não vire também aquela pessoa que vai às vezes conduzir aqueles que são mais fracos a pecar, porque às vezes é algo que para nós não nos leva a pecar. Vamos suportar, mas eu não estou fazendo isso para pecar, mas às vezes eu estou levando outros a pecar. E aí que está a questão, porque a Bíblia fala que eu não devo de fazer isso, então eu preciso tomar cuidado na forma, sim, da minha conduta, como eu já comentei, na forma como eu me visto, tudo para que eu não leve outras pessoas a pecar. É o caso até mesmo da bebida. A Bíblia não condena, por exemplo, a bebida, o uso da bebida alcoólica. Mas agora eu, como cristã, vamos supor assim que tá. Eu posso beber, vamos dizer que eu não bebo, gente, mas vamos dizer assim que tá. Eu, de alguma forma, assim, tá, eu posso beber, eu sei que a Bíblia não condena, e Deus me permite com que eu beba. Eu vou lá, eu sei que eu só bebo ali uma vez ou outra, é pouquinho, não é algo que eu utilizo para ficar bêbada, então não é algo que prejudica na minha conduta cristã. Mas agora eu sair postando isso na rede social é correto? Não é correto, porque eu tenho que tomar cuidado, vamos dizer assim, eu tenho que ter uma certa consciência. Por quê? Porque pode ter aqueles que são mais fracos na fé, que podem através disso cair, então, ou seja, eu vou virar uma pedra de tropeço pro meu irmão, então eu tenho que tomar assim cuidado, eu tenho que ter essa consciência, então eu não vou fazer isso para que eu não vire uma pedra de tropeço pro meu irmão. Então são coisas que nós temos que sim ter um certo cuidado, nós temos que ter cautela em relação a isso, tá? E isso daqui vai valer para muita coisa, uso de rede social, tudo, a gente tem que sim ter alguns cuidados. Eu tomo muito cuidado em relação a algumas coisas, porque eu sei sim que eu preciso ter essa consciência em relação a isso, porque muitas vezes, dependendo daquilo que eu estou transmitindo, eu posso sim acabar levando os meus irmãos a pecarem. Modéstia é não querer pecar, nem levar os outros a pecar. Então a pessoa modesta, ela ama Deus e ela quer refletir a beleza interior, né? Então a modéstia é eu não querer pecar e nem levar outras pessoas a pecarem. Suas ações e atitudes refletem a beleza de uma vida guiada por Jesus. Então a modéstia é amar a pureza. Amém? Agora, vocês sabiam que tem também a falsa modéstia? Como assim, Mari? Sim, tem a falsa modéstia. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso. A falsa modéstia é fingir ser modesto ou tomar atitudes modestas por motivos errados, com o coração inclinado para um motivo errado. Por exemplo, a pessoa se vestir com roupa muito modesta, que tampa muito mais, até mesmo do que o necessário, mas ela age de forma provocadora.
Sem uma atitude modesta, roupa modesta não tem valor. Ou seja, a pessoa ela utiliza uma roupa que esconde tudo, coloca saião, coloca roupa, tudo, mas a pessoa ela tem uma intenção provocadora dentro dela, ou seja, dentro dela ela tá querendo seduzir. Tanto que tem muitas roupas que muitas vezes ela tá ali, não, vou colocar uma saia que tá tampando tudo, mas não vou ficar aqui entrando em detalhe, mas são coisas que realmente acontecem. Às vezes a pessoa utiliza uma roupa ali que tá tampando tudo, mas dentro a pessoa ela tá cheia de maldade, dentro da pessoa ela tem uma intenção de provocar, de seduzir, e isso de forma alguma é ser modesto. Então não é somente o uso de roupa. Então sempre que uma pessoa ela chega e fala, não, isso pode, isso não pode, muitas vezes sim, a pessoa ela tem algo no coração dela, então ela tá tentando esconder isso para que aquilo não transpareça, para que aquilo não seja visto, mas dentro do coração existe uma maldade. Deu para entender? Mas é lógico, né, gente, que isso não é todo mundo, tá? Então não vamos dizer que todos aqueles que se utilizam muitas vezes não, elas colocam, às vezes a pessoa impõe um tipo de roupa ou algo assim, significa que tenha isso, tá? Mas existem casos que sim, isso é uma falsa modéstia. Outra forma da falsa modéstia é criar muitas regras restritivas para ser modesto. Definir regras sobre roupa não ajuda a ser modesto. Isso daqui também tem uma referência lá em Colossenses 2, do 20 ao 23. Não é a roupa que vai definir se a pessoa ela é ou ela não é modesta, tá? Começa tudo de dentro e de dentro vem para fora, amém? A modéstia ela vem do coração, ela não pode ser forçada através de regras exteriores. Quem é modesto quer agradar a Deus e se afastar do mal. Por causa dessa atitude, suas ações vão ser diferentes. A consciência de quem é modesto lhe mostra como agir e se vestir de forma apropriada a cada situação específica. Evitar a extravagância e a sensualidade. A consciência de quem é modesto, ela mostra como que a pessoa vai agir, de como ela vai se vestir. Como eu falei, tudo vem de dentro. Então, o que nós vamos evitar? Nós vamos evitar a extravagância, a sensualidade, nós vamos evitar utilizar isso na nossa conduta. Assim nós vamos conseguir realmente buscar cada vez mais ser mulheres modestas, agradar o coração de Deus, buscar cada vez mais ser uma mulher conforme o coração de Deus. Amém? Então o que a Bíblia está nos instruindo é buscar essa modéstia, cada vez mais buscar do nosso interior, buscar realmente ser cada vez mais uma mulher alinhada com o coração de Deus. É isso que nós precisamos para que nós possamos cada vez mais transparecer Jesus em tudo que nós fizermos, com as nossas atitudes, com a nossa fala, que a gente possa realmente transmitir Jesus cada vez mais. Amém, gente? Então é isso, tá? Que eu queria deixar aqui para vocês. Eu espero que esse vídeo possa edificar a tua fé, que ele possa estar te ajudando para que nós possamos cada vez mais ser mulheres conforme o coração de Deus. Mari, por que você não falou dos homens? Esse vídeo teu tá muito machista. De forma alguma esse vídeo tá machista. Eu não estou falando dos homens porque eu estou aqui para falar com as mulheres. Com os homens, já tem homens para falar a respeito disso. E inclusive os homens também são muito cobrados, sim. Quem disse que os homens não são cobrados? Eles são sim. Tem aí muitos pastores que já ministram sobre isso. Meu marido também já ministra sobre isso. Eu estou aqui para falar o coração das mulheres. Amém? E de forma alguma esse vídeo ele está sendo machista ou algo nesse sentido. Eu estou falando com mulheres que querem, assim como eu, cada dia mais crescer em graça, querem cada vez mais poder transmitir Jesus, querem cada vez mais ter um coração que agrade a Deus, ser mulheres que agradam a Deus. E é com essas mulheres que eu estou falando aqui nesse vídeo. Amém, gente? Então é isso. Que Deus abençoe, que você possa cada vez mais ser mais parecido com Jesus, que nós possamos ser cada dia mais parecidas com Jesus, que esse vídeo possa te ajudar, possa edificar a tua fé. Então curte esse vídeo, deixa teu comentário, compartilha e até o próximo vídeo. Um beijo, Deus abençoe. Eu sentia um vazio tão profundo, por isso eu vaguei o mundo fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Olá, eu sou a Mari.
eu quero te convidar a vir conhecer um pouco mais do meu perfil. Desde que Jesus me resgatou, Ele tem mudado completamente a minha vida. E eu sei que Ele quer mudar mais ainda a minha história e a sua também. Porque nós somos escolhidas do Pai. E muito Ele tem para fazer no nosso meio. Porque não foi nós que escolhemos Ele, mas Ele que nos escolheu. Então vamos juntas nessa jornada em busca do nosso amado. Quanto Deus ainda opera no sobrenatural e como o Espírito Santo ainda age nos dias de hoje. Há mais ou menos 10 anos atrás, eu fui pela primeira vez, eu cheguei diante de um altar e eu falei assim para Jesus: